Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do Meu Bahia no dia de hoje, nessa sexta-feira. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, independente do horário que você está assistindo este conteúdo. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o interesse do Bahia no atacante Rony, interesse que foi divulgado inicialmente pela ESPN. Eu vou trazer minhas apurações em relação a esse assunto também e vamos trazer mais informações sobre Isidro Pita, que parece ter chegado ao fim essa negociação. Vou explicar para vocês como foi o desfecho e por que aconteceu dessa maneira, falar também sobre o Rony, da informação da ESPN, mas antes eu queria fazer um aviso muito importante. Eu vejo muita gente comentando nos vídeos que eu postei agora sobre o goleiro John, sobre ser algo ilusivo, ou algo como se eu estivesse tentando enganar vocês. Quando na verdade a informação ela foi divulgada primeiro pelo André Hernan. E como eu explico no vídeo, mesmo a negociação, na verdade, mesmo o interesse do Bahia no jogador, não significa que o negócio vai ser fácil, não significa que o negócio vai acontecer. É um caso complicado, porque o John se valorizou muito, tem a questão financeira, e dificilmente o Botafogo vai querer perder o jogador, então vai dificultar a saída. O Bahia enxerga a negociação como difícil, apesar do interesse. O interesse aconteceu, já aconteceu antes, aconteceu agora, e isso não tem como negar. E isso não é fake, foi apuração minha também, a mesma apuração que deu aí o André Hernan de forma exclusiva. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo, para você poder ajudar o canal e ter meu nome do Esporte Clube Bahia. Conto com que você se inscreva para nos ajudar também. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do meu Bahia. E vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo informações sobre Zido Pita e depois a gente fala mais sobre Rony Rústico. Vamos lá. Sobre Isidro Pita, negócio encerrado por parte do Bahia, aconteceu hoje na informação do Globo Esporte. Eu trouxe um vídeo ontem falando sobre isso, falei, olha, ele já está acertado com Bahia, né, entre Bahia, empresário e jogador, tá tudo certo, o que é que falta? Acertar com o Cuiabá, e o Cuiabá parece ter ficado assim, não sei o que passa pela cabeça dos dirigentes do Cuiabá pedindo 38 milhões pela contratação do Isidro Pita. Digamos, assim, convenhamos, é um valor muito acima da média, muito irreal para o que vale o Isidro Pita. Não é que é um jogador ruim, não é que ele é um cara horrível e tudo mais, não é isso, mas 38 milhões no atacante de um time que foi rebaixado como lanterna do Campeonato Brasileiro, o Bahia não tá lelé da cuca no mercado, né? É o que eu falo sempre para vocês, o Bahia não vai fazer gastos financeiros muito altos do que realmente está programado, do que realmente os jogadores valem. E esse caso do Isidro Pita é um exemplo muito bem claro disso. O Bahia tinha muito interesse na contratação do jogador, chegou a acertar salários e tudo mais, o Merlo, que é um jornalista, né, da América do Sul, que traz muitas informações relevantes, um conteúdo muito bacana, chegou a cravar o acerto entre o empresário, entre o jogador e o clube, e explicou que faltava apenas a parte com o Cuiabá, né, acertar um valor para transferências, e isso não aconteceu. E o Bahia recuou na tratativa após o Cuiabá pedir 38 milhões pela contratação do paraguaio. Acho justo, acho muito justo, porque assim, cara, 38 milhões de reais na contratação de um cara que, como eu falei para vocês, já tem uma idadezinha considerável, não é mais um jovem, tal, com 21, 22 anos, apesar de ainda não ser tão velho. Mas foi rebaixado com o Cuiabá como lanterna no Campeonato Brasileiro, não fez um Campeonato Brasileiro muito, muito espetacular, muito acima da média. Foi um bom Campeonato Brasileiro, estava com convocações aí para a seleção paraguaia nessas eliminatórias da Copa do Mundo, mas só, né? É só isso, não basta mais. Então, assim, 20 milhões, 18, 25, no máximo você pode até considerar um negócio. Agora, a partir de 38 milhões de reais, não tem condições. O Cuiabá pediu inicialmente 48 milhões, esse valor foi reduzindo, caiu para 38, mas o Bahia não cedeu, né? O Cuiabá está claramente fazendo leilão para ver quem dá mais. A verdade é essa. Vai fazer isso com qualquer clube que seja interessado até não conseguir ter uma opção para sair. Aí sim vai acabar vendendo, na minha opinião, por um valor bem abaixo do que os 38 milhões. Mas sabe que o Bahia tem condições financeiras de pagar esse valor, então por isso exige. Sabe que o Bahia também está precisando de um centroavante no mercado depois da saída do Oscar Stupian. Eu acho que falta, tem uma lacuna dentro do elenco, um atacante com essas características. O Luciano Rodrigues é um centroavante, mas não tem as mesmas características de um área de 9 mesmo. Não é um cara assim de posicionamento, aquele cara que fica mais dentro da área, mais paradão, bom na bola aérea e tudo mais. O Luciano Rodrigues não é esse perfil de atacante. Então o Bahia busca isso no mercado. O Isidro Pita seria para mim uma boa opção, apesar de não ser um grande nome assim que enche os olhos de todo mundo de forma unânime. Eu gostava do nome, mas 38 milhões de reais, esquece, não tem negócio. E o Bahia recuou, segundo o Gabriel Gomes, do Globo Esporte, e esse negócio não deve mais acontecer. Foi o que eu consegui apurar também. Ontem eu apurei e me falaram, olha, tá tudo certo em jogador, clube e tal, essas questões de salários, premiação, tempo de contrato, isso tudo já foi acertado, já foi avançado pelo Bahia. Faltava apenas a parte com o Cuiabá, o que parece não ter acontecido. O Bahia deve ter recuado após essa alta pedida, como eu falei para vocês, de 38 milhões. O Bahia chegou a enviar uma primeira proposta que foi recusada e o Cuiabá novamente pedindo 38 milhões. Não vai acontecer. Agora, informação sobre o Rony Rusco. Informação foi divulgada pela ESPN. Eu trouxe aqui no canal ontem falando sobre Zé Rafael. Expliquei para vocês a situação no meia no Palmeiras. E o Rony se encaixa também perfeitamente na mesma situação. O Rony é um jogador que o Abel gosta. Por quê? Tem um perfil que ele
gosta de trabalhar, um cara esforçado, é um cara que se dedica bastante aos treinos, ao jogo, à parte tática também. O Rony tem esse lado mais assim, vamos dizer que a técnica do Rony é um pouco difícil, né? É complicado falar, mas ele se esforça muito, é aquele cara raçudo e tudo mais. E o Abel gosta desse perfil de jogador e ele se encaixa bem nesse time do Palmeiras justamente por conta disso. É um cara que sempre volta para marcar, é um cara que não tem preguiça dentro do campo e tal e tudo mais. Só que é um jogador negociável do time do Palmeiras. Se chegar uma boa proposta, perdão, pelo Rony, o Palmeiras provavelmente vai vender. Não vai dificultar a saída dele. A mesma coisa acontece com o Zé Rafael. O Rony perdeu muito espaço nesse time do Palmeiras. A qualidade técnica do time vem subindo muito nos últimos anos e o Rony vem ficando para trás cada vez mais nas opções. É um cara que chegou a ser titular em alguns jogos importantes dessa temporada, chegou a ser titular também em alguns jogos ali regular de Campeonato Brasileiro, mas não passou muito disso. Não é um protagonista, não é um cara fundamental nesse time do Palmeiras, não é um cara inegociável. É a mesma situação do Zé Rafael. Se o Bahia tiver realmente o interesse do parte do Bahia, ele existe. A informação foi divulgada pela ESPN. Se o Bahia apresentar uma proposta, né? Porque nesse momento existe apenas o interesse, é o monitoramento. Não é a proposta. É como muitas pessoas se confundem, parte para aquela mesma situação do John. Eu trouxe um vídeo falando, o Bahia teve interesse na contratação do John. Ah, mas é ilusão, ah, mas é fake, inventa, o goleiro nunca vai vir. Cara, eu falei no vídeo, o Bahia enxerga a situação como difícil, o negócio como difícil, mas o Bahia vê no John uma boa opção pro gol do Bahia. Tem a questão da valorização e tudo mais. Não significa que o negócio já aconteceu, ou que o jogador já é do Bahia, ou que o Bahia vai fazer uma proposta nos próximos dias. Não, não é assim que a banda funciona. Mercado de transferências envolve muitas coisas e as coisas podem não acontecer do jeito que todo mundo está esperando. Ou você ontem pode ter uma informação positiva e você acorda no outro dia com uma informação negativa. Foi assim com o Isidro Pita. Eu falei aqui no canal, pô, tá tudo certo entre o empresário, o clube, jogador e tal. Todas as questões foram amarradas. Tá, o negócio está caminhando, assim, o Bahia já está praticamente com acerto, já com o jogador, falta a parte do Cuiabá. E eu esperava que o Cuiabá ia ceder justamente porque não ia encontrar ninguém para pagar 38 milhões de reais. Mas o Bahia, obviamente, não é besta na negociação. Quando viu o Cuiabá tentando valorizar muito e fazer um leilão, o Bahia se retirou da negociação e ele não vai acontecer. Vai buscar uma opção mais barata dentro do mercado. Voltando para a situação do Rony, é a mesma coisa. O Bahia está interessado na contratação do jogador, monitorando, mas vai monitorar outras opções também. Se entender que o Rony é a melhor opção, se encaixa ali dentro do que o Rogério quer, é um cara que pode fazer mais a beirada, pode fazer ali uma referência como centroavante, como um falso 9 também, ele pode jogar com aquela função, pode jogar um pouco mais recuado. É o que o Cadu falou também em entrevista, né? E a própria ESPN sobre buscar jogadores que possam atuar em mais de uma posição, e o Rony também se encaixa nessa situação. Se o Bahia entender que o Rony é a melhor opção e for fazer uma proposta, eu vou noticiar aqui no canal. Nesse momento existe um interesse. Vocês gostam do nome? Não gostam? Pois é isso que a gente tem que discutir aqui. Eu acho que é um ótimo nome assim. Porém, ótimo nome não, vou fazer minha correção. É um nome interessante se fosse um Bahia de 2, 3 anos atrás. O Bahia de 2025, eu acho que já não seria uma boa opção assim, não. É a minha opinião. 2024, eu acho que até poderia ser legal, né? Dentro ali do que a gente queria dentro do Campeonato Brasileiro, brigando por uma vaga de pré-Libertadores, Libertadores, acho que poderia ser legal. Agora, 2025, brigando por Libertadores, já com um time cada vez mais entrosado, mais forte, buscando cada vez mais opções de qualidade, opções, né, cada vez mais superiores, você subindo o sarrafo, eu acho que o Rony é você regredir, na minha opinião. Eu acho que os atacantes que a gente tem aqui, Biel, Ademir, são das mesmas características. Eu acho que não mudaria tanto assim. Eu acho até inferior, tá? A temporada do Ademir, na minha opinião, nessa reta final de temporada, foi melhor do que a do Rony, se você colocar balança a temporada inteira. Não em números e tal, porque eu não tenho esses números para comparar. Do Rony pode até ser melhor. Mas o Ademir, pelo menos, entregou mais nessa reta final e foi muito mais decisivo, importante, junto com o Luciano Rodrigues. É a mesma situação do caso do Rony. Eu acho que é um cara muito esforçado, é um cara muito, assim, com um espírito de gente boa, de trabalhar e tal, aquele cara que se dedica bastante à parte tática, volta muito e tal, mas não é aquele cara que vai te entregar um retorno técnico do jeito que você está precisando nesse momento. E é isso que o Bahia precisa. É buscar jogadores que possam fazer mais de uma posição, mas buscar jogadores altamente qualificados. Porque a temporada que vem vai ser muito desafiadora. O Bahia vai jogar uma pré-Libertadores, a segunda fase, precisa classificar de todo jeito para ir para a terceira, não só para entrar na fase de grupos, mas para garantir calendário internacional também, porque se for eliminado na segunda fase, não tem nem Sul-Americana. Então é importante passar para a terceira fase, porque caso aconteça alguma eventualidade e você não consiga se classificar depois, você tem ainda a Sul-Americana para jogar. Então, assim, eu sei que é importante ter muitos jogadores, mais ou menos ali do mesmo perfil e tal, mas o Rony, para mim, não é um nome interessante para 2025. Não sei a opinião de vocês. Quero saber aqui nos comentários. Deixa teu like se você gostou. Não esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.